low ticket, para quem está começando e quer fazer grana, ele é muito bom, só que você vai ter um segundo passo depois que não vai ser um low ticket. Qual é a primeira coisa que você analisa no mercado para conseguir desenhar um produto de forma que ele vai entregar uma solução eficaz para o seu público-alvo? Se você quer criar algo para vender, vai para a necessidade básica. Pode vir pandemia, pode vir o que for. Você vai precisar continuar consumindo isso. O ouro hoje está no relacionamento com pessoas. Quando você quer todo mundo, você não vai ter nada. Sim. Então eu começo pelo micronicho. Validar para mim parte do princípio de testes. No mínimo, você produzir algum conteúdo sobre aquilo ali para ver se isso vai dar certo. E aí tá uma das coisas que eu faço em oferta, né? Gente, ouro isso aqui, tá? Acredito que low ticket ele é para todos os mercados, só que ele faz parte de uma esteira, né? Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você já pensou em viver do digital, mas não sabe por onde começar, ou sente que tem ideias demais e foco de menos, você tem que ficar com a gente até o final, porque você vai aprender a construir um produto digital do zero com essa conversa aqui. Sabe por quê? O nosso convidado é especialista em criação de produtos low ticket e SaaS. Ele começou no digital criando SaaS lá em 2010 e hoje vive 100% do digital. Já foram mais de 5 milhões de reais faturados e mais de 100 mil alunos impactados através de seus produtos e serviços. E ele vai mostrar pra gente como transformou uma ideia em um produto que vende todo santo dia. Não é mesmo, Bruninha? Meu Deus, amei. Eu quero saber disso. Recebendo a sua premiação de 1 milhão de reais faturados apenas aqui com a gente na KiwiFi. Vem pra cá. Quem? Boa! Danilo Maia! Salve, pessoal! Ó, estamos aqui hoje para entregar, na verdade, a mina de ouro. Então fica até o final, porque tem muita coisa top chegando. Literalmente Boa. a mina de ouro, porque ele é de onde? Ele é de Minas. Ele é de Sim, Minas, é. Minas Gerais, cidade boa, do café, do pão de queijo, do tutu. Tutu, que é só tutu, não é de feijão. tutu de feijão. Fiquei sabendo hoje que não era tutu de feijão, é só tutu. É só tutu que se fala, E vem né? aprendendo. Aprendendo com os nativos. É isso. Mas olha só, grande Danilo, antes do digital, me conta um pouco da tua história. Você já pensava em empreender? Em que momento você consegue perceber nessa sua jornada que começou a aparecer esse sentimento, esse pensamento, empreendedorismo? Bom, eu sempre gostei de correr muito atrás das minhas coisas, né? Eu sou de família que a gente nunca passou fome, mas também não tinha excesso, né? Então, meu pai sempre priorizava estudos e alimentação. E o resto a gente tinha que correr atrás. E ali com meus 15, 16 anos eu já comecei a ter uma veia empreendedora mesmo que sem saber, onde eu fazia formatação de computadores para os vizinhos, aquele negócio. Na época tinha muita demanda para isso, né? Não tinha nada como a gente vê hoje, era Na CDs. época era super novidade, né? Era, um computador em casa era um luxo para as pessoas, então a manutenção era muito cara. E ali eu comecei, e ali que foi que eu vi, não, realmente é isso que eu quero. E eu até brinco que eu estava começando a estudar ali na escola, minha escola era de período integral. O objetivo do meu pai era que eu passasse num vestibular na Federal. Então eu estudava o dia todo para um vestibular. Só que aí a escola falou, olha, você tem que comprar um computador porque o sistema de ensino exige que o seu filho utilize. E talvez ele comprou, mas eu nunca usei para estudar. O fato que eu estragava o computador sempre, curioso, né? Só para ter que arrumar. Sim, para entender Legal. como funcionavam as coisas. Aí ali eu vi, não, é isso aqui que eu quero, a tecnologia mexe comigo e é por aí que a gente vai. Caramba, você era aquele cara que também vivia em lan house? Não, Na eu não época era não de tinha, jogos. né? Não tinha também, É. não tinha Lan House. Lan House veio depois, né? Você não era de jogos, mas você contou pra gente nos bastidores que você chegou a fazer um servidorzinho lá. É aquela história, né? Eu não uso, mas eu vendo, né? Então, na época tinha ali Tibia, Mu Online, aqueles negócios, E na época eu fiz um servidor de jogos e foi legal. Foi muito pra frente, mas eu tava viciando a galera do bairro, então eles ficavam lá, iam na minha casa, pegava dinheiro sem os pais saberem libera um set pra gente, libera um VIP aqui, e era aquela rotina, né? E até o momento que a minha mãe conversou e teve que cortar e não foi muito pra frente. Esse daí você tinha quantos anos? Eu tinha 15 para 16 anos. Foi logo no início ali mesmo, que eu fui aprendendo e executando as coisas. Assim que surge a visão de empreendedor. verdade. Vendo oportunidades onde todo mundo vê vícios e problemas. Exatamente. Olha aí. Você já mexia Então, com TI, já teve uma certa... um background lá, você criava sites, teve ali o seu momento de montagem e manutenção. Sim. O que você acredita que desse background hoje você usa para a sua experiência como empreendedor já formado, já mais maduro, de mercado? O que você aprendeu nessa época que você carrega até hoje? Sim, eu acredito que foi a questão mais do foco. Eu vejo que hoje empreendedores querem fazer muita coisa ao mesmo tempo, né?
E eu tentei fazer de muita coisa, e a gente vê que muita coisa não dá certo, porque a gente não persistiu naquilo ali. Então, desde lá do início, eu nunca tive o contato com o empreendedor, para andar com o empresário, de fato, e aprender como funcionava. Então, fui aprendendo no erro, na base do que foi acontecendo, né? E isso foi o que hoje, depois de muito tempo quebrando a cabeça, que trouxe o resultado ideal pra gente. É verdade. Quantas vezes eu já tentei fazer coisas assim na minha adolescência, pensando ser uma oportunidade de mudar de vida, ganhar dinheiro e tal. Sim. E só não deu certo porque eu desisti, o tanto que era difícil. Sim. Não tinha a informação que eu precisava ou o aprendizado que eu precisava ter para poder fazer vingar. E só parei. Acho que muita gente que assiste esse podcast passa por isso ou está passando por isso nesse momento. Exatamente. Agora eu fiquei reflexiva, mas de fato, né? Às vezes a gente deixa de fazer coisas porque a gente acha que... Mas tudo na nossa vida é difícil, a gente não tem aquele conhecimento naquele momento para aquilo, né? Sim. Depois que a gente desbloqueia, fica fácil. Aí vem os outros novos desafios, né? Exatamente. Parece óbvio, mas óbvio precisa ser dito. Por exemplo, pra mim no começo era muito difícil pegar, olhar pra uma câmera e gravar. Aí depois que desbloqueia, vem outros desafios, que é a parte do quê? De saber se comunicar. E aí vai surgindo desafios, você vai desbloqueando, você olha, caramba, aquele lá que eu achava que era difícil, menino, esse daqui tá bem pior. E vai indo, né? A vida, inclusive a vida do empreendedor é isso, né? Resolver tem muita problema. gente, sim, tem muita gente que vem pro digital, faz muita grana e quebra, porque não passou pela maturidade, não sabe gerenciar o seu dinheiro, o seu projeto. E aí não dura, e aí tem que voltar lá no início de novo e refazer, né? Sim. Você já passou por isso? Nessa questão de gestão financeira, quando você começou a ganhar grana? Sim, eu comecei a trabalhar, a prestar serviço mesmo em 2010, né? Então foi quando eu comecei a trabalhar, contato com o cliente, eu nem sabia que eu fazia já o digital naquela época. Então ali eu aprendi a construir sites, eu fazia sites, que na época... Hoje é tudo muito fácil, você vai ali no IA e ele gera o site. Na época era só os códigos, então eu tinha que entregar tudo muito detalhado, cliente muito chato. E na minha região os clientes são de indústrias, então são clientes mais assim, que não tem muito esse refinamento que o digital tem, sabe? E ali ao longo daquilo ali eu fui tendo que aprender a lidar com informações, né? Que eu não tinha informação. Meu pai era operário de usina, então nunca teve esse ponto de empreendedorismo. Então dentro de casa não tinha onde enxergar isso, né? De ser empreendedor de verdade. E teve fase, sim, que você investe em lugar errado, né? Que você tem que contratar e você compra algo. E aí o projeto não vai para frente, você não consegue, né, escalar. E dentro da minha história teve uma fase que isso aconteceu, que foi quando eu fui de fato para o digital, que foi em 2019. Né? Então, olha, eu comecei em 2010 a trabalhar com sites e com tudo. Eu trabalhei até 2019 como se fosse uma agência full service, onde a gente entregava uma solução para o cliente local. E dentro disso, eu tive que aprender tudo sozinho. Né? Tudo acontecendo dentro do que era o erro. Né? E a gente ia para o Sebrae, procurava informação, mas não era aquela execução prática, né? Perfeito. Quando você entrou lá em 2019 no mercado de infoprodutos, por onde você começou? Você começou a afiliação, já começou fazendo seus próprios produtos? Como é que foi esse momento que você percebeu que entrar nesse mercado poderia ser uma nova oportunidade para você também? Eu comecei pela desconfiança, para ser bem sincero. Talvez a audiência vê isso hoje e acha que o digital é algo errado, é uma pirâmide. É golpe. E eu também pensei lá no início. Todo mundo acha que é golpe, é um novo golpe, né? Porque no Brasil a gente tem um conceito, ganhar dinheiro rápido, você está fazendo coisa errada, infelizmente. E não é só assim. E aí eu resolvi, falei, não, vou né, esquecer um pouco disso e vou para uma imersão. E aí eu fui para uma imersão da galera do digital, que hoje está aí gigante. Na época eles também estavam assim, não muito grandes ainda, mas já estavam faturando uma grana legal, galera jovem e tal. Eu falei, não, isso funciona. E aí que eu fui entender o mercado, né? E aí eu comecei ali como afiliado. Então eu comecei assim, e aí eu tinha uma pessoa que lá em 2013 para 2014 me achou no escuro e me contratou para fazer um site. E esse cara, ele falou assim, olha, preciso fazer um site, ninguém topou esse desafio, eu sei que vai ser ruim, mas se você fizer, você vai vir comigo e tal, e eu vou te ajudar em algumas coisas. E eu topei e fiz o site, só que eu não pensava, falta de experiência, que ninguém queria fazer porque aquele site no futuro ia dar muito problema. E realmente, de fato, o cara lançou o site, não sabia que era um infoproduto, naquela época eu não entendia, e era um infoproduto que ele conseguiu fazer um lançamento e, na época, não tinha concorrência para ele. Cresceu muito e, enfim. E aí, em 2019, quando eu fui nessa imersão, que eu lembrei dele e eu falei assim, olha, cara, você tem os produtos, eu posso me afiliar? E aí eu me afiliei aos produtos dele, que era no nicho de concurso público, naquela época era muito forte. Caraca. E aí eu comecei a vender e foi, assim, muito rápido o resultado. Aí que eu vi, não, isso aqui serve pra gente. E aí que foi talvez a fase que eu falei, transitória, a fase mais difícil. Imagino. Que eu vivi no digital. Porque eu vinha de agência, clientes, carteira de clientes,
dinheiro entrando todo mês, mesmo que não era um volume muito alto, mas você tinha aquilo. Só que eu também tinha um custo muito alto para manter a operação, né? Você tinha que ter gente que fazia página, social media, tudo aquilo acontecendo. E aí eu falei com a minha esposa, olha, agora é o momento da gente fazer uma transição, eu vou 100% para o digital. E a gente vai começar a cancelar com todos os clientes. Aí eu fui olhando contrato por contrato, o que eu podia fazer para a gente fazer a imigração. E aí veio uma outra falta de experiência, a ansiedade. Eu quis simplesmente largar tudo, cancelar o mais rápido possível, sem ter uma garantia. E, coincidentemente, quando eu encerrei o último contrato, o que eu vendia de afiliação veio uma fase tensa, que não vendia muito bem, porque teve uma questão de mudança lá de concurso e tal, e os governadores cancelaram alguns, parou de vender. Então, eu não tinha mais cliente, mas também a minha afiliação não funcionava. E aí foi uma fase complicada. Eu lembro que faltou mesmo, sabe? Teve fase que a gente almoçava na casa dos meus pais, para não ter que gastar tanta grana, porque senão ia faltar para uma conta essencial. Eu já era casado. Então, eu acho que essa fase de dor, todo mundo vai viver, todo mundo tem que viver. Mas é essa questão que você falou da experiência, né? Faltou ali. Eu fiquei me perguntando, né? Uma vez que você passou por esse momento aí, querendo ou não, muito ruim da sua vida, mesmo já tendo a experiência de ter tido uma grana no digital, como é que foi depois pra você voltar de fato? Você teve aquela questão de, será que eu consigo fazer isso de novo? Será que vai levar mais tempo? Levou de fato muito tempo? Porque uma coisa eu tenho uma amiga que ela trabalhava numa plataforma e agora ela tá empreendendo. E mesmo ela tendo contatos direto com produtores e tudo mais, que já foram clientes dela uma vez, ela sente muita dificuldade em conseguir fazer a parada andar, sabe? Então, isso é engraçado, porque às vezes a gente acha, não, essa galera tá o dia inteiro conversando com pessoas, vai ser fácil. E aí, quando ela vai botar em prática, não é. Então, pensando em você, que já tinha o conhecimento digital também, querendo ou não, como é que foi? Não, isso foi o ponto de dificuldade. Eu achava que por saber fazer ali para os clientes locais, eu estaria no digital. E aí, enquanto eu não entendi que era tudo diferente, que eu achava que eu sabia. E aí você ia para uma mentoria, alguma coisa, isso aí eu já sei executar isso. E era o ponto que atrapalhava, sempre. Eu tive que começar a pensar de uma forma diferente. Eu sempre fui muito técnico. Então, eu não entendia de pessoas. Então, com isso, eu tive que... Aí, para o digital funcionar, eu fui entender de pessoas. Entende? Então, a galera fica aí, né, procurando, olha, como que eu faço campanha, qual que é a estrutura de campanha que está funcionando, qual que é a nova ferramenta, sendo que você precisa entender só de pessoas. E aí você consegue vender qualquer coisa. Perfeito. Então, isso foi um ponto ali que virou tudo. E aí, esse cara que tinha essa empresa, ele virou... Hoje o cara, assim, ele está se destacando muito no mercado, mas ele cresceu muito, a empresa dele ficou gigante e ele me chamou nessa época. Danilo, você quer ser o nosso head de marketing aqui para... Era um nome, mas acabava que eu fazia TI, muita coisa ao mesmo tempo. Só que foi a virada de chave que eu tive, que aí eu tive um contato com o infoproduto do lado de produtor. Legal. Então eu fui criar produtos para eles. Eles tinham dificuldades em entender como que o produto vendia, o que era a audiência. E aí eu topei o desafio. Foi ali que eu fui aprender de pessoas de verdade, sabe? Cara, e isso como incrível, né? Porque você, por mais que você tivesse experiência com a parte de TI, né? De prestação de serviço. E aí agora você tá num lado onde você tá mais envolvido com a criação de produtos, que não era algo que você tinha expertise, era uma oportunidade que você teve para conhecer mais de pessoas e os bastidores da criação de infoproduto. Que muita gente hoje, como é que eu faço para aprender isso, para aprender aquilo? Prestando serviço, se colocando para trabalhar no bastidor de alguém. Aí você consegue ter uma visão ampla de como é que funciona e vai melhorando no caminho. Agora, pensando que você teve toda essa trajetória, precisou desenvolver, precisou conhecer de pessoas, o que você acredita que foi mais desafiador nesse início aí, onde você já estava envolvido num projeto de infoproduto nos bastidores, que antes você não tinha como desafio, mas que a partir do momento que você foi para esse lugar onde era desconhecido, você precisou desenvolver? Sim, foi essa habilidade mesmo de reconhecer, de ter esse ponto que a gente da TI tem muita dificuldade em entender que algo é além de máquina. A gente acha que produto é o quê? Fazer uma plataforma bonita, um aplicativo legal e que funcione e não dá bug. É isso que a gente acha que é um produto. 0 e 1. Então, assim, isso eu tinha muita facilidade lá. Só que agora, tendo que criar infoprodutos, que era o quê? Transformar a vida de alguém com alguma coisa. Então, essa foi o ponto, assim, que eu falei, eu tenho que aprender isso aqui. E aí, eu fui aplicar em mentorias, eu fui participar de muita coisa para entender só isso. Porque a construção em si, ela não é tão complexa. Complexo é você entender o que eu vendo, né? Então,
foi o ponto. O que você aprendeu sobre pessoas, Danilo, que fez seu jogo Legal. virar a partir daí? Sim, eu aprendi, assim, o principal é que pessoas, elas compram de pessoas. E hoje, principalmente com a inteligência artificial, é uma era que, isso aqui talvez é algo que estão começando a se falar, mas que o ouro hoje está no relacionamento com pessoas. Apesar da inteligência artificial. Apesar da inteligência artificial, cada vez vai ficar maior, né? E eu sempre tive dificuldade. Eu venho de uma família que meu avô era, tipo, coronel de cidade pequena, muito retraído. Meu pai pegou um pouco disso e eu fui criado mais. Então eu tive que quebrar esse lado do Danilo de ser sempre metódico, técnica e me relacionar com pessoas. E aí eu descobri esse ponto, que a pessoa, ela compra na emoção. Então, o que eu mais faço hoje, não para enganar pessoas, obviamente você consegue vender sem enganar ninguém, Sim. mas a emoção vende. Então, quando você pega aquele momento, a emoção do que ela tem um problema para resolver. Só que a gente tem dia que acorda com uma dor de cabeça. E aquela dor não está incomodando, eu não estou nem aí para resolver essa questão. Mas se eu vou na rua e eu quero fazer algo que aquela dor começa a me impedir, a emoção, eu vou vender. Se um cara chegar, olha, eu tenho aqui que resolve a sua dor de cabeça. Na hora eu estou precisando, eu vou comprar. Perfeito. E eu vou resolver o problema dela. Ou seja, não adianta você só saber e manjar de várias inteligências artificiais, apesar do hype. Sim, Ainda sim, vai sim. ser sobre princípios. Exatamente. É ter o equilíbrio, né? Sim. De tudo, né? No final das contas. Agora, falando dessa questão de produtos digitais, como é que nasceu o seu primeiro infoproduto? Como é que você pensou? O que você solucionou através dele? Tá, o primeiro, na verdade, assim, foi um fracasso, Aham. mas até que... Mas bom falar sobre um fracasso sim, também. porque todo mundo passa por isso. Sim. Mas nasceu dessa ideia de eu preciso aprender tráfego. Na época, né, isso foi em 2022. Então já se falava, eu preciso aprender tráfego pago. E eu já fazia tráfego pago. Então eu resolvi gravar um mega curso. Tinham mais de 150 aulas com tudo de tráfego pago que vocês imaginavam. Não, eu fiquei meses preso dentro de um estúdio, que a gente montou o estúdio dentro de casa para eu acordar, tomar um café e gravar. E eu fiquei gravando, fizemos um perfeito. E aí, na hora que lançamos, veio alguns alunos, reembolso, porque eu não entendi esse lado que eu estou falando. As pessoas não queriam curso de tráfego pago. As pessoas queriam aprender a ganhar dinheiro. Então, elas não queriam só ficar ali assistindo aulas e mais aulas. É uma mudança de Sim. olhar, né? Que... Exatamente. E aí eu falo muito até para a audiência, você que vai começar, tem uma coisa que se fala muito pouco hoje, mas lá no passado falou muito, que é a pirâmide de Maslow. Talvez vocês não sabem sobre ela, a audiência não sabe, mas a pirâmide de Maslow, ela diz os desejos básicos, a necessidade básica que nós temos. Então, se você quer criar algo para vender, vai para a necessidade básica. Pode vir pandemia, pode vir o que for. Você vai precisar continuar consumindo isso. E é aí que eu entendi. E aí esse infoproduto eu quebrei em várias partes. E aí sim começou a vender porque eu fui resolvendo necessidades. Isso é muito curioso, porque eu lembro toda vez que alguém fala sobre isso, ou a maioria dos infoprodutores no início já cometeram esse erro de trazerem um infoproduto robusto, com várias aulas, 100% completo. Eu lembro da história do Marcelo, que né, ele teve um histórico com o primeiro infoproduto dele, e na antiga empresa dele, eles tinham um infoproduto que ajudava as pessoas a viajarem com bolsa de 100%, né? Enfim. E aí era um curso. E era um curso extremamente completo. E o erro estava justamente aí. Exatamente. Porque às vezes você quebra isso em várias aulas. E, cara, hoje em dia, principalmente falando de curso online, um dos maiores desafios dos produtores é fazer com que as pessoas cheguem até o final, consumam todas as aulas, né? E aí você vai olhar um curso, sei lá, 130 aulas. Meu Deus, me dá ansiedade só de... Cara, acha o que é uma tem oferta, ali, né? né? Exatamente, acha que vai ser incrível. Sim. Pode ser que isso mude, Sim. porque a gente está vivendo uma transição onde conteúdos curtos estão perdendo um pouco de força em relação a conteúdos mais profundos, Exatamente. porque as pessoas estão cansadas de superficialidade. Tá voltando Pode tudo, ser que né? isso volte em algum momento, mas você precisa estar atento ao mercado, ao movimento do mercado. Pensando nessa Sim. questão de ele ter tido algo tão completo, olha o tanto que ele também deixou na mesa, né? A questão sim. de ter ele poderia ter repartido aí Sim, ter vários. uma Ter esteira uma estratégia absurda, mais definida, né? Sim. De produtos. Inclusive, pensando na criação de um produto, né? Hoje, com a sua experiência, qual é a primeira coisa que você analisa no mercado para conseguir desenhar um produto de forma que ele vai entregar uma solução eficaz para o seu público-alvo? Sim, eu começo pela dor de mercado. Mas é muito clichê a gente falar de dor. Todo mundo fala dor, encontra dor, dor e tal. Isso é muito fácil você definir quando você procura micronichos. Se eu penso num nicho muito grande, eu vou falar de culinária. Eu vou procurar criar um infoproduto para culinária. Eu tenho receitas, eu tenho N coisas que eu posso fazer.
Só que, será o que essas pessoas que gostam de culinária estão passando? E aí eu vou encontrar micronichos. Por exemplo, o micronicho da pessoa ter controle de temperatura. As pessoas perdem muito alimento por falta de controle de temperatura, perdem alimento Nossa, é por não verdade. saber o limite de cozimento. Olha só, tô dando ideia de infoproduto aqui já. Ó. Pega Tá aí. entregando. Estejam atentos. Então, você pensa na culinária. Eu vou fazer um mega curso ensinando culinária gourmet e aí vou passar por módulo de temperatura. Só que aquele módulo de temperatura é o seu produto. Então, eu começo por aí. Aquilo depois eu vou expandir. Então, enquanto as pessoas pensam em criar mega soluções, em ter uma audiência, não. Eu vou trabalhar com culinária porque eu pego a tia que cozinha na escola, eu pego a minha mãe, eu pego todo mundo que faz cozinha. Não, isso é errado. Quando você quer, né? Quando você quer todo mundo, você não vai ter nada. Sim. Então, eu começo pelo micronicho. É a primeira coisa que eu faço. Eu vou o máximo que eu consigo encontrando soluções pequenas. Agora, até dentro desse assunto ainda, esse lance de dor é muito interessante, porque quando a gente fala, por exemplo, dos principais canais de aquisições e plataformas, redes sociais, a gente pensa assim, como é que você... Surge uma dúvida, né? Como é que eu encontro a dor do meu cliente? E muitas pessoas dizem, abre uma caixinha de perguntas, Sim. ou pergunta aqui, quando é Instagram, né? Pergunta aqui nos stories, o que você gostaria de aprender comigo e etc. Sim. e tal. Tendo em vista que a pessoa que está ali do outro lado vai saber exatamente trazer a resposta pronta ali. Mas muitas vezes os próprios seguidores, que são o público-alvo, muitas vezes o possível cliente, ele não tem essa resposta ali nesse momento para te dar. Então, muita gente fala sobre pesquisa, né? Pesquisa em outros canais, entende do comportamento do usuário de outras formas. Sim. Considerando isso, quais são os tipos de pesquisa de público que você faz para identificar essa dor de forma mais eficaz, sabe? Porque eu acho que essa é uma dificuldade também, principalmente quando a gente fala de Instagram. Exatamente. Porque muita gente tá ali, Sim, eu posso olhar o seu story, ver lá uma caixinha de pergunta dizendo o que você gostaria de aprender comigo? E uma pessoa, sei lá, você tem 7 mil seguidores. Uma pessoa pode olhar aquela caixinha e responder com sinceridade uma resposta que vai te ajudar a formatar um produto. Sim. Mas a maioria não. É verdade. Então, como é que eu sou certeira nessa pesquisa? Ainda mais também pensando em alguém que não usa o Instagram. Exatamente. Quem não tem audiência, né? Exato. Eu costumo fazer uma coisa, assim, que tem dado muito certo. Reclame Aqui. As pessoas, por quê? Eu vou lá no Reclame Aqui, eu tenho que ter, obviamente, um nicho para começar. Eu tenho que ter um ponto de partida, né? Porque quem não tem isso, não tem essa segurança, olha, eu quero começar por aqui, aí você já fica mais complexo que não tem onde pesquisar. Você vai pesquisar um monte de coisa. Então, o Reclame Aqui, você tem muitos produtores que tem muita reclamação. Quais são os problemas que essas pessoas estão passando ali? Você tem muita coisa lá. E com as IAs hoje, você consegue pedir a IA, ela ler páginas da web, para poder pesquisar dores no Reclame Aqui. Legal. Então, você vai encontrar muita coisa, muita. Você faz, obviamente, você tem que usar muita informação, fazer um banco de informações para isso e sintetizar. Mas é uma das formas. Também em vídeos de YouTube. Né? É mais chato você ficar procurando em comentários, mas ali tem muito produto. Essa é uma das coisas. Só que o que eu fiz? Dentro disso tudo, eu treinei um agente, que é muito simples de fazer, que ele fica indexando páginas de problemas. E aí, baseado nisso, eu converso como se fosse um GPT e ele vai me trazendo ideias de infoprodutos dentro de problemas que as pessoas estão passando. Que interessante isso. Você tem uma mina de ouro aí, eu vou estar querendo. Vamos estar explorando. Nossa, tá Sim, bom? vamos. A carinha dele. Mas, isso é muito real. Mas Reclame Aqui, nunca ninguém tinha falado sobre isso. Mas como fazer essa pesquisa dentro do Reclame Aqui? Agora Você fiquei pode pensando. usar o próprio GPT. Tá, Se você, como ele expressado. faz a indexação de páginas, né, ele vai começar pelo Reclame Aqui, a página, a home do Reclame Aqui. Então você fala com o GPT, olha, eu quero que você navegue por esse site. O Perplex, ele faz muito bem isso. Então, você tem muita informação. Você coloca o site e pede, olha, eu quero que você navegue e encontre os maiores problemas do nicho tal. Ele vai começar a te trazer páginas onde tiveram aquelas reclamações. O segredo está no prompt. Exatamente. Prompt, ele muda tudo, Sim, né? Sim, muda Caramba. tudo. Então, beleza. Tenho ali o meu nicho, já defini o meu problema. Como é que você valida essa ideia no final das contas também? Validar, eu acho que a gente deixa muito projeto na gaveta quando a gente fica tentando validar ideias, né? Eu fiz muito isso, tem muito projeto. Eu tenho lá no meu ClickUp vários cards cheios de ideias de produtos. Mas se isso fica ali só para validar, você nunca vai saber se vai dar certo ou não. Né? Então, validar para mim parte do princípio de testes. No mínimo, você produzir algum conteúdo sobre aquilo ali para ver se isso vai dar certo. Mas por que não fazer um low ticket, um produto pequeno que seja fácil de fazer para testar?
né? Então, eu acredito que ficar validando com teorias, a gente não vai para muito longe. Obviamente que você tem que pesquisar, entender, né? E aí eu treino esses agentes justamente para isso, né? Para poder entender pontos que podem facilitar, mas tem que colocar em prática. Perfeito. Você acredita que low ticket funciona melhor em determinados tipos de mercado ou funciona para todo tipo de mercado? Eu acredito que low ticket ele é para todos os mercados, só que ele faz parte de uma esteira, né? Então, low ticket, para quem está começando e quer fazer grana, ele é muito bom, só que você vai ter um segundo passo depois que não vai ser um low ticket. E para quem já está no mercado e tem resultado, o low ticket talvez é o que vai pagar o caixa, o tráfego e vai escalar um pouco a operação. Então, ele tem esses dois pontos. Então, acredito que para todo mundo serve, independente do tipo de negócio. Aí, pensando na esteira, né? Tipo, eu criei um produto low ticket, resolvo um possível problema do meu nicho, né? Do nicho que eu tô atuando, vou criar um produto low ticket. Eu já tenho que ter em mente o próximo passo ou o próximo passo ele vai surgindo a partir das demandas que eu vou identificando da audiência que eu tô vendendo? Depende do tipo de escala você quer fazer. Eu sempre falo, se você só tem um low ticket, você só tem um produto, você não tem um negócio. Aquilo parou de vender, você não tem mais o que fazer, a sua audiência vai ficar perdida. E acontece muito de você também deixar para trás pessoas que desejavam comprar mais de você. Então, eu sempre gosto de começar com, no mínimo, um low ticket, mais um segundo complemento. Isso eu acho que é o princípio. Porque costuma ser o próprio low ticket já ser 2 produtos. Você divide isso no meio. As pessoas, elas... é muito, aquela velha história daquele comércio que a gente está na fila guardando e tem um monte de coisa. Você vai pegando uma balinha, alguma coisa e levando para casa depois. Perfeito. Aquilo tem que funcionar. Né? Aquilo supre as contas. E por se tratar de um low ticket, onde o tráfego hoje não é barato, você precisa de algo a mais para poder suprir. Né? Então, eu acredito que a pessoa perde tempo em não começar com pelo menos 2 soluções. Legal. E como é que você cria uma oferta para produto low ticket? Se você pudesse trazer aqui na prática para gente. Sim. Eu foco principalmente em resolver a solução específica. Vamos falar um produto físico para vocês entenderem melhor. Legal. Pensa no Bom Ar. O que o Bom Ar faz para gente? Resolve o problema de odor no ambiente. A Bom Ar faz isso. Todos os produtos da Bom Ar são para isso. Então, você tem lá formas diferentes de aplicação. Mas, o resultado, o que ela quer? Resolver o problema de odor no ambiente. Mais nada. Então, eu começo, a minha oferta é por aí. Eu encontro, igual eu falei para vocês, um controle de temperatura de alimentos. Eu encontro essa dor, isso aí já é uma oferta. Olha, eu estou tendo dificuldades para isso. Então, se eu tenho algo que vai resolver aquilo, é uma oferta fantástica. Então, nessa fase que eu trabalhei lá, gerenciando esses vários produtos que eu construí nos bastidores, a gente só focava nisso. E entender o que a pessoa não está conseguindo resolver. E aí vem um segundo problema. A solução tem que ser direta. Ela não pode ser longa demais. Como assim? Dá um exemplo de uma solução Você direta. tem que ser... Imagina se eu quero te ensinar uma técnica de tráfego, por exemplo. Tá. E você tem que assistir 50 aulas para aprender aquilo. Eu não vou fazer. Não. 80% das pessoas vão desanimar, mesmo que saibam que aquilo funciona. Então, não é só autoridade, não é só prova social. É a execução, não ficar desanimador. Então, você tem vários formatos. Hoje se fala muito em e-books. Se o e-book a pessoa vai ficar lendo e nunca tem um resultado, nem que seja um micro resultado, ela vai parar de ler e vai pedir reembolso. Sim. Então, eu acredito que já no seu primeiro conteúdo tem que gerar algum resultado. Nem que a pessoa saia com a cabeça a 1000, não, isso vai dar certo, eu vou fazer isso. Tem que estar. Aí você tem que linkar o seu produto com a oferta. Então, não só uma oferta em página, por exemplo. Acho que o produto manda muito nessa transição. Eu tô tentando lembrar aqui de um dia que eu comprei um e-book e li. Não acho que eu nunca comprei um e-book. Nunca comprou um e-book? Assim, pra resolver um micro problema, sabe? Não, a gente não compra. A gente não compra. Eu já gente não comprei quer um e-book, menina! Comprou do quê? Nossa, na Ai, que pandemia medo. 2020. De quê? Comprei 54 maneiras de ganhar dinheiro com a internet. Deu certo? Não, né? Mas um Você não dia... leu? Você terminou de ler ele? Não, menina, eu comprei, eu acho que eu nunca entrei, na Você verdade. sabe uma coisa que agora me veio à Tava cabeça? R$9,90, mó barato. Eu já via e-book sobre o mercado de e-books. Já vi várias ofertas de e-book de diversos nichos. E eu pensava, eu tinha uma crença na minha cabeça que era a seguinte. Eu não vou comprar esse e-book porque ele não vai resolver meu problema. Como que um e-book vai resolver meu problema? Eu tinha essa Mas é o que crença, a gente acredita? pensa. Porque hoje a gente está na era da dopamina, né? É o game da dopamina. Então, Sim. se eu tenho um Instagram que me entrega conteúdos numa velocidade incrível do que eu quero ouvir. É o que eu quero ouvir. O algoritmo entrega isso pra gente. Pra que eu vou comprar um e-book pra ler? Exato. A gente não tá lendo nem livro que...
né? Sim. Imagina Que quanto mais... realmente te entrega um resultado, né? O Sim, que um e-book exatamente. de 100 páginas vai me Sim, resolver? sim. Resolve nada. E aí tá uma das coisas que eu faço em oferta, né? Gente, ouro isso aqui, tá? E-book sozinho, você vai ter dificuldade. Você pode vender, faturar é fácil. Agora, reembolso é gigantesco. Você tem que vender de forma híbrida. Um e-book tem que acompanhar um desafio no grupo do WhatsApp, pelo menos. Você tem que acompanhar. Hoje, com IA, você faz plataformas. Eu vi esses dias uma pessoa vendendo um e-book de dívidas, de você sair das dívidas, porém ele te dava junto uma plataforma de você lançar suas dívidas e a IA calculava para você um plano, para você, com o seu salário, ter resultado nisso. Inclusive, lembra? Meu plano financeiro. Sim. Era exatamente Sim. parecido com É isso. eles? Não. Mas engraçado. Mas é também. Então, essa forma híbrida, você torna o e-book interessante. Talvez ninguém vai ler o e-book, mas ele pagou pela plataforma. Perfeito. É a questão que a gente estava conversando até mesmo no almoço do over delivery também, né? Sim. Sempre entregar mais ali pro cliente, né? Exatamente. Pensando na questão de retenção, de recompra. Sim. Exatamente isso. Então, o low ticket tem muito isso, né? Sim. Tem um preconceito contra o low ticket, porque é um produto barato, ok? Mas nem sempre ele vai ser ruim. E aí tá um segundo erro. As pessoas fazem um low ticket achando que eu vou colocar um monte de problema para resolver aqui, a página com um monte de promessa, e aí o cliente vai desconfiar. Não, peraí, eu estou comprando um produto aqui de R$87 que me promete isso tudo? Será que isso é bom? Então eu vai causar essa crença que eu tive. Exatamente. Assim, se a promessa for tão forte e o produto for low ticket a ponto de eu duvidar que aquilo vai realmente resolver um problema, aí perdeu. Agora, no momento que você valida um produto, qual que é o próximo passo de ajuste na operação como um todo? Encontrei a oferta, vendeu. O que eu tenho que fazer a partir daí? Eu trabalho com cautela. Muita gente, encontrei a oferta, vou escalar tráfego, que é a primeira coisa que passa na mente das pessoas, né? Então, a primeira coisa, fazer pesquisa com a sua audiência. O que você está achando do produto? Como foi para você? Você já aplicou? É o primeiro ponto. Se foram 10 vendas, você já consegue fazer isso. Para você ter uma visão de otimização do produto. Tendo essa visão de otimização, aí você pode escalar. Por quê? A gente entende, hoje tráfego não é barato, mas dá muito resultado. Porém, você precisa ter uma coisa certa. Então, eu sempre faço essa, como se fosse um MVP, para ver se isso é viável. Sendo viável, eu vou melhorar aquele produto e ao mesmo tempo que eu vou escalando. Isso vai acontecendo. E eu gosto muito de usar uma técnica de micro lançamentos ali no meio, né? Que você vai retendo audiência, que é o quê? Quem viu o seu anúncio, quem viu o seu Reels e viu falar sobre você, interessou num produto, mas não comprou. E aí você pode trabalhar micro lançamentos para poder resolver aquelas objeções, né? Que sempre tem. Ah, será que isso funciona? Será que isso é para mim? E isso num tete-a-tete, com webinar, por exemplo, você resolve muito bem. Né? Ah, é um low ticket, eu vou ter todo esse trabalho. Converte muito, é o que eu falei no início. Falar com gente vende muito, né? Perfeito. Falar com gente. E agora indo para outra parte, dentro da tua operação, porque você também é especialista em SaaS. Que momento veio a ideia de começar a colocar o SaaS dentro da sua operação digital? Antes disso, explica pra galera o que é um SaaS. Como é que funciona um SaaS? Gente, o SaaS seria um software como serviço, né? Então, você vai vender algo com assinatura que você vai entregar um serviço. Então, por exemplo, se você tem hoje um sistema de controle financeiro, que eu falei, paga uma mensalidade para utilizar, isso é um SaaS. Se você tem hoje o Canva é uma espécie de SaaS. Então, são ferramentas que você vai pagar para poder utilizar e receber, né, um serviço ou uma automação, algo do tipo, né? Então, o SaaS começa por aí. Eu sempre apliquei de forma híbrida, é o que eu falo. Eu nunca fiz um SaaS à parte. Vou fazer um SaaS aqui e vou começar a vender. Não, sempre foi atrelado a um outro produto. Nesse curso que eu fiz lá de tráfego, lá no passado, a gente começou a ter problemas de traqueamento, que veio a era aí, né, de LGPD, essas questões. E aí eu falei, não, por que não fazer um SaaS que vai facilitar a vida do meu aluno e implementar o traqueamento? E aí nasceu um SaaS, onde as pessoas tinham facilidade de não ter que gastar muita grana lá naquela época para fazer isso. Hoje já se resolveu de forma diferente, né? Mas os alunos assistiam o curso e assinavam o SaaS. Então eu tinha uma recorrência, porque eles precisavam manter a minha assinatura para manter o traqueamento e ter resultados de vendas. Para quem não entende o que é traqueamento, você clica numa página e a gente precisa saber de onde é você, o que você faz. E aí eu preciso ter essas informações. E com a LGPD, que foram leis, e principalmente na Europa, tudo isso ficou muito difícil obter essas informações. Não vou entrar muito profundo, mas cada vez está ficando pior. E o traqueamento é o que vai trazer isso para você e você vai vender mais por isso. Então, a galera achava que o problema no tráfego era o criativo, ou era o público e estava no traqueamento. Então, eu resolvi essa solução que ajudou eles a conseguir fazer de forma mais simples um traqueamento que funcionasse. Então, isso foi um dos SaaS que eu construí
e que teve resultado por conta de ser atrelado a uma solução. Né? Isso lá em 2000 e pouco. Isso foi em 2023, foi mais recente. Caramba, né? Mas, e aí vieram outros, né? O que eu tive mais usuário foi um encurtador de links, na época de bio do Instagram, vamos fazer. Lembro, já usei bastante encurtador Deve de ter usado o link. teu aqui. Pode ser que sim. Então a gente fez na época para resolver um problema de traqueamento, que a galera que vendia Nutra, vendia... Era tudo contato de WhatsApp. E você não tinha uma forma de traquear. A pessoa clicava no seu anúncio e ia conversar com você no WhatsApp. Mas será que contabilizou na minha campanha se essa pessoa foi? É verdade. Não tinha como você pôr o Pixel, né? Que é a ferramenta do Facebook, no meio. E aí a gente fez um encurtador que a pessoa jogava o link e tinha o Pixel carregando ali. Perfeito. Então, resolveu uma tá vendo? É uma dor muito pequena da audiência. Totalmente. E eles pagavam por aquilo ali. E aí começou um monte de gente a fazer vídeo, usa isso aqui que vai resolver e tal. E aí que foi o SaaS que a gente conseguiu mais usuários. Passou mais de 80 mil só nesse Cara, SaaS. eu lembro que teve Ele ainda muita existe? gente Existe. fazendo vídeo ensinando a encurtar link. Sim. Eu lembro disso. E Que alguns época, desses hein? vídeos são nossos, que estão lá. Muita gente Pois é. fez, clonaram o nosso nome na época e fizeram outros. Inclusive, nessa Muito época, iguais. lá em 2023, então, tu começou a implementar o SaaS nas soluções que você já prestava serviço para os outros clientes. Nessa época, você tinha clientes que já tinham infoprodutos, empresas, como é que era? Não, ali eu trabalhava ainda como, nos bastidores, com esse cliente que eu era o head de marketing dele. Ok. Então, eu trabalhava com os infoprodutos. Mas eu tinha os meus que eu fazia. Né? E no futuro, aí depois veio a gente pegar alguns experts para poder lançar, mas não deu muito certo. A gente preferiu ficar naquela operação ali, tá? E aí que entrou um pouco até a história da minha esposa com a gente, né? Que veio, que a gente conseguiu, eu não contei a história aqui, mas rapidamente ela era funcionária pública, nessa época eu já estava em mentoria fazendo tudo acontecer. E aí ela em Alphaville, quando a gente via helicóptero pousando, as mulheres saindo cheias de sacola e tal, ela falou assim, não, tô cansada dessa vida de prefeitura. 3 Você é madame. ônibus. 3 ônibus e... Danilo, faça ganhar algo. salário. Agora. Mete um Aí eu falei, vamos fazer com inteligência, né? Vamos Perfeito. convencer Legal. ela. E aí que foi quando começou, ela tinha uma amiga, que hoje é sócia dela, que se conheceu, ela já fazia um produto, mas era só para o uso delas. E ali eu falei, não, isso tem um produto. Ela falou, será que dá certo? Aí eu falei, deve dar, né? Fiquei meio assim. E aí foi quando a gente começou, de fato, um outro produto, que esse também virou uma espécie de SaaS, tá? Que é uma plataforma que entrega muito conteúdo. E aí que foi quando, ali, de fato, eu saí dos outros projetos. Então, desses outros que eu trabalhava, eu falei, agora eu não vou mais pegar expert. E eu fui para fazer só o meu, entre aspas, né? E aí é o que a gente está aqui hoje, né? Já vivendo alguns anos com os produtos dela e os meus que a gente tem feito. Caramba. Então, basicamente, foi uma transição disso aí. Então, a partir de 2023, você aprofundou no SaaS Sim. como modelo de negócio, e aí, a partir disso, outros negócios foram vindo, você foi implementando novos SaaS. Exatamente. Eu digo que não foi o SaaS, ele não é o principal modelo de negócio, mas ele é o complemento daquilo que eu faço hoje. Perfeito. Se eu tenho, por exemplo, um concorrente que chega com um produto igual ao meu, mas ele não tem uma solução de inteligência, algo, eu tenho. Legal. Então, tudo que eu faço hoje tem um SaaS Então, para você é implementado. necessário, toda operação, ter um SaaS. Eu acredito que hoje sim. complemento, SaaS não né? é complexo, tá, gente? Quando a gente fala de SaaS, eu tô falando parece de algo complexo, muito... né? Não, hoje você tem ferramentas que você dá um comando. Olha, eu preciso que você gere uma tela que meu cliente cadastre o nome das clientes dele e libere uma agenda para o meu salão de beleza. Com 5, 10 minutos você faz isso. O chat GPT seria um Entendi. SaaS. Ele é uma espécie de SaaS, sim. Você paga uma assinatura, Tem né? uma IA específica para fazer essa questão? Tem o Bolt.new, que é uma ferramenta, assim, incrível, tem Lovable, várias outras. Só que, assim, eu costumo recomendar para quem não estudou um pouco de tecnologia, como eu tenho essa formação em TI, eu sei os bastidores do que está acontecendo ali. E aí você tem uma que chama, ouro aqui para vocês, Base 44. Por quê? Ela vai trabalhar não somente na construção, mas ela vai gerenciar bancos de dados e segurança. Que a galera não tá, e eu já vi um monte. Como eu estudei um pouco essa parte de segurança e informação, a gente consegue ver muita vulnerabilidade. Sim. Então a galera vai lá no Bolt, faz um software muito bonito e começa a vender. É muito simples você entrar e destruir tudo ali. Caramba. Porque a inteligência ela não preocupou com essa parte da segurança, sabe? Então, para quem está começando, Base 44, vocês vão ver, é incrível a ferramenta. Ela faz um SaaS perfeito. Isso daí já é um desafio, né? Dentro dessa parte do SaaS, questão Sim. da segurança, Sim. risco e tudo mais. Então, indo para essa parte de desafios, quais foram os seus desafios quando você começou a implementar o SaaS, a descobrir sobre o SaaS? Sim, o principal é a questão de retenção de clientes. Porque você vende uma assinatura e você tem que criar motivo para o cliente ficar, né?
por que eu vou ficar pagando isso aqui todo mês, né? Hoje tem muito fato, tem gente que assina o GPT Pro e Pronto. tá ali, nem sabe que tá pagando mais e deixa aquilo ali, mas isso é muito pouco. Existe um estudo que foi feito que você tem que ter pelo menos 30% de retenção de clientes novos ali, entrando ou saindo, você tem que manter 30% da sua carteira, né, todo mês. E isso que é o mais difícil, você reter. E aí você tem que criar artifícios, elementos para tornar, e aí eu crio a dependência do meu SaaS. Como você faz isso? O que seja. Eu preciso criar algo que você vai depender daquilo para poder viver no seu dia a dia. E aí, quanto mais informações eu pegar de você e armazenar ali, fica mais fácil. Por quê? Não para inteligência, para nada, mas para eu utilizar essas informações para falar, olha, se você cancelar a minha ferramenta, você não vai ter isso. Exemplo, Canva. Você tem um monte de modelo de post que a galera usa e tal. Se eu cancelar, eu não vou conseguir mais usar esses posts. Então, eu vou deixar pago, na hora que eu precisar, eu tenho aquilo ali. Então, o elemento principal do SaaS é isso, essa retenção. E aí, tem uma técnica que a gente usa muito, que é a entrega, que foi o que a gente executou em algumas estratégias, da entrega não completa, mas uma entrega por partes, né? Vamos falar de curso. A galera de curso lançava o curso, nos primeiros 7 dias você conseguia assistir algumas aulas, depois liberava o restante, né? Sim. Pelo período de garantia e tudo mais. No SaaS a gente faz isso também. Olha, eu permito que você mesmo pagando tenha acesso a muito recurso, mas a partir de tanto de informação que você alimentar, eu vou te entregar mais recursos. Entende? Eu consigo perceber com muita clareza agora que eu sou um produto. Ô, Carol! Cara! Não, sabe o que eu pensei agora? Você já assistiu Black Mirror? Não assisti. O que você pensou, a Carol? nova temporada de Black Mirror tá tipo... Tem um episódio Qual? lá... Você já assistiu a nova temporada? Eu falei pra você dela, Tá, menina. mas tem um episódio lá que fala, que, assim, exemplifica tudo isso que você trouxe aqui. Na verdade, mostra na prática como é que funcionaria, né? Criar essa necessidade no consumidor do produto. Sim. Então, por exemplo... O do primeiro episódio? Qual que é o primeiro O episódio? primeiro episódio é da mulher lá, que ela Sim, precisa... ela tem um Tá vendo acidente. como ela sacou? Eu nem terminei. O da mulher lá. Sim! Tem vários como... Trazendo aqui pra ti, Danilo, vê se não é isso que eles fizeram, criou essa necessidade. A mulher, ela tem uma doença grave, né? E ela precisa passar por uma cirurgia às pressas. Sim. E, pelo que eu me lembro, essa cirurgia não resolve o problema e os médicos dizem pra ela assim, olha... ela precisa de uma solução X, porque senão ela tem só tanto tempo de vida. Sim. E a solução que eles oferecem é uma solução de inteligência artificial, que é um dispositivo que eles colocam no cérebro dela, que aumenta a quantidade de tempo que ela tem em vida. Aí, beleza, o cara fala, não, o cara tá desesperado. Ele fala assim, não, vamos instalar isso agora. Aí, implementa o dispositivo no cérebro da mulher. Ela vive lá os dias dela, tudo mais, bonitinho e tal. Mas como quando toda assinatura que você faz tem aquele período de teste, né? Sim. Ela começa a falar com as pessoas como se fosse um anúncio. Então, por exemplo, ela é professora. Aí ela tá lá dando aula para as crianças e uma criança chega nela e fala assim, professora, eu tô com dificuldade em casa porque minha mãe não tá deixando eu ler até mais tarde. Aí ela entra num modo de ads. Naturalmente, ela começa a falar com a criança oferecendo um produto para aquela solução dele, ou seja, para os pais dele. Então, olha, menino, sei lá, você vai resolver isso aqui com esse produto que a partir de R$ 99,90 você consegue XYZ. Sim. E aí isso ela começa a fazer isso no dia a dia dela. Aí eles voltam no médico e falam, olha, tá acontecendo isso aqui. Ela virou um ads ambulante. Como é que eu resolvo? Aí os caras falando assim pra ela, cara, pra você resolver, você precisa assinar o Pro. O Pro vai fazer você ficar sem o ads, etc e tal. Então, por exemplo, o ChatGPT, você trouxe aí a ideia de criar a necessidade nas pessoas, fazendo com que elas pensem assim, poxa, eu vou pagar aqui e por mais que eu não use, vai ter uma hora que eu vou precisar. E se eu precisar, vai estar aqui. O ChatGPT não é isso hoje em dia? Sim, ele faz uma retenção. Imagina você cancelar o seu GPT hoje, que você treinou com tudo que você tem, para depois fazer de novo. Sim. Tudo bem que ele tem um plano gratuito e tal, mas aquilo ali vai reter você. Em algum momento você vai comprar de novo. Não tem jeito. O que você acha mais difícil? Vender um SaaS ou vender um infoproduto? Aí vocês pegam. Eu acho que o SaaS. Porque o SaaS, a sua promessa não é tão simples. Você precisa que a pessoa execute alguma coisa, né? Então, mas dependendo do tipo de SaaS, aí que vem o caso. Eu sempre gosto de trabalhar
que o SaaS é um tipo de infoproduto, né? Mas de forma híbrida, porque facilita essa promessa, né? Imagina o Canva, você tentar vender um Canva, você tá falando, olha, essa ferramenta aqui, você faz artes. Mas não falar que eu tenho modelos de artes para você, entende? Aí fica difícil de vender. Então, o SaaS, você precisa ter algo pronto ali dentro. Olha, eu vou te vender um SaaS para você sair das dívidas, que foi esse que eu citei. Eu tenho que lançar minhas contas tudo e ficar acompanhando conta. Quem entrou em dívida não está... entrou porque não está acompanhando entradas e saídas. Quem quer ficar lançando entradas e saídas? Ninguém. É chato você ficar... Toda hora que você compra, eu posso, não posso. E aí, se você não entrega uma base pronta, fica mais difícil. Então, eu acredito que é mais difícil encontrar essa base ali de algo que você vai entregar pronto e não ser só uma ferramenta de clicar e usar. Entende? Perfeito. Quase todo... Hoje em dia tem essa retenção. Tô pensando aqui agora em várias coisas. Por exemplo, Netflix. Sim. YouTube Music. Vai indo, Eu quero né? que ele crie as minhas isso. playlists e eu não quero ouvir anúncio. Eu preciso pagar. Exatamente. Nossa, é um anúncio assim de 10 segundos. A gente não tem paciência, né, pra ver o não tem. anúncio. Eu não Tome consigo meu nem dinheiro. consumir. Tire um anúncio de 10 segundos. Mas olha só, Danilo, você tá há alguns anos no mercado digital, tem resultados muito expressivos. E eu queria saber de você, porque não é qualquer pessoa que realmente consegue chegar nessa marca de 5 milhões, né? Porque a gente olha assim, a gente vive realmente numa bolha. Quando a gente pensa, a galera que nunca conseguiu ter resultados, ou então que tá no começo, tá travado, o que você percebe que diferencia alguém que consegue ter resultados constantes no digital de alguém que às vezes trava, ou até mesmo não consegue desbloquear? Sim. Todo mundo pensa que é uma técnica, né? Olha, fulano tá me vendendo a fórmula mágica, a nova técnica de tráfego. Eu descobri uma oferta nova, uma forma de fazer uma copy nova. Isso aconteceu muito comigo. Eu comprei um monte de cursos de copy, de tráfego, de tudo que vocês imaginarem. Fiz mentoria, mastermind, um monte de coisa. Só que tá no foco. Eu falo, sempre escutem mãe de vocês. A minha mãe sempre falava, meu filho, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, foca em uma coisa só. É isso. E foi isso que me travou de 2010 até 2019, quando eu entrei de fato no mercado. Eu fazia um monte de coisa. Então, quem está começando hoje quer fazer tudo. Quer criar a mesma estrutura de alguém que já está há 2 anos no mercado. Olha, eu vou fazer tráfego, eu vou colocar automação de atendimento, junto com uma IA que responde aqui, mais uma plataforma para analisar meus dados e responder, e vai fazendo tudo isso. E aí, no final das contas, não fez o principal, que é aquilo que eu falei. Falar de pessoas, né? Vender para pessoas. Então, para quem está começando, a recomendação é foco. Foco em uma coisa só. E com certeza vai dar certo. E essa paciência, né? De aguardar, porque tem um tempo de maturação para todo mundo, né? Sim, é um processo, né? É um a galera processo. quer imediato, não é assim as Sim. questões, né? Exatamente. E quanto mais rápido esse foco vier, você mais rápido vai ter resultado. Então, a gente acha que fazer um monte de coisa, o resultado vai vir mais rápido porque eu tenho uma mega estrutura. Não. Ele vai vir quando você conseguir fazer algo com qualidade. Legal. Isso É ir pro básico, né? Ir No pro começo. básico, bem Pensar no feito. básico. Princípios. Exato. Sim. Porque o maior desafio de quem tá iniciando é o quê? Destravar a venda. Destravar então, a você tem venda. que destravar da forma Sim. mais tranquila, assim, básica possível. Não é Sim. botando automação, sendo que você às vezes nem tem caixa Sim. pra sustentar aquela automação, né? Sim. A galera O já que eu quer... fiz de errado no início, que quando eu comecei como afiliado, foi isso. Eu queria ver venda. E a venda começou a acontecer. E aí eu fui... Teve uma semana que eu coloquei R$7 mil de campanha de Google Ads. Lá no início, isso o quê? Em 2019, 2020. Isso era muito dinheiro. Vendeu, mas o prejuízo foi de 2 mil. Eu tinha as notificações, mas e aí? O que importa? Eu não tinha lucro, eu tinha conta para pagar. Exato. Então, não é notificação de venda, é consistência, é lucro, né, que vale a pena. É que nem uma época que eu tentei fazer drop, gastei muita grana fazendo drop. Realmente fiz dinheiro, mas eu não tinha nem ideia do quanto eu já tava investindo pra ter aquela grana de volta. Então, no final, a conta não batia, sabe? Sim, Eu sim. devia estar pagando um lead muito caro, mas só porque eu via o dinheiro entrando, uau! Que linda! Seu pai É, o estava cartão- investindo. o cartão tava e ele nem comendo lá. sabia. Nem sabia. Não, ele sabia, porque eu pedi autorização pra usar o cartão, né, Sei. menina? Ele vai Foi. não saber qual Pai, é. deixa aqui nos comentários se você autorizou a usar o cartão, obrigada. Mas é isso. Olha só, papo dinâmico, papo maduro e que volta para os princípios. Se você não adianta nada você conhecer de várias inteligências artificiais e tecnologias, se você não conhece do principal que é as pessoas, Exato. né? Exatamente. E agora temos bate-bola, jogo rápido para Boa. fazer aqui com você, Yes. Danilo. Vai funcionar da seguinte forma: Vai lá, vamos Carol. soltar perguntas rápidas aqui para você. Você pode responder com uma palavra ou no máximo uma frase. Tchau. Fechou? Ok. Vou começar aqui, ó. Qual o maior diferencial de um produto que vende todos os dias? A solução rápida de um problema. O que mais trava quem quer viver de digital? A falta de focar em uma coisa só. Complete a frase. Para empreender é preciso. Persistência. O maior aprendizado que um mercado digital te trouxe?
ajudar outras pessoas. Uma crença que você precisou abandonar para crescer no empreendedorismo. Que eu achava que sabia alguma coisa. E pra finalizar, qual 80-20 da tua operação, Danilo Maia? Abre o jogo. Essa é difícil, uma frase, hein? Uma palavrinha, Mas joga uma aí. Pode ser uma Palavra. frase de 2 linhas. Tudo bem, Tá. a gente vai dar essa colher de chá, Carol! Vai lá. É entregar o que o cliente quer. O Perfeito. desejo do cliente. É isso. Eu ouvi Legal. o cliente o tempo todo, né? Total. Passou, hein? Passou liso, demais, passou o cara liso, é bom. Mas Muito olha bom. só, não terminamos, galerinha. Sabe por quê, Danilo? Temos presentinhos que Uau! Presentinhos KiwiFi, olha aí. Pra finalizar com chave de Cara, ele ouro. tá esse pod- exatamente Caraca, até com a mesma Com a mesma roupa, que isso? Eu amei! Cara, a gente é muito Uau. bom. Os caras são Não, a bons. KiwiFi é incrível, gente. É Desde que a gente chegou aqui, a literalmente- experiência é... E não terminamos Perfeito. o dia. Danilo, você gostou? Gostei demais. Gostou do almoço? Perfeito. No KiwiFi surpreendeu em Temos cada boas ponto. risadas, né? Procurou cada Vamos coisa legal. que a gente esperava e vai Legal. surpreendendo, né? Que legal. Muito Roupãozinho, bom. agora canequinha, Sim. kit completo. Não é? E não Trabalhando. terminamos. Isso aí é literalmente pra agradecer sua presença. Muito obrigada Que pelo massa. seu tempo, pelo Olha aqui, papo gente. que a gente bateu. Olha aí, vê se não tá Idêntico. parecido, galera. Parece que foi feito gostei. agora. É Quando ele. ele tava aqui, tava massa. fazendo. Letícia tava lá. Danilo, Muito inclusive, pra quem ficou até o final desse podcast aqui, que aprendeu muito com você, ficou curioso sobre várias coisas que você trouxe aqui pra nós e vai querer continuar te acompanhando, deixa aí seu @, suas redes Sim. sociais. Pode seguir lá, Instagram, Danilo H. Maia. Tá, Danilo tudo junto, Danilo H. Maia, bem simples. E pra galera que acompanhou até o final, eu queria fazer uma coisa, não sei se eu posso e tal. É mas presente? É presente. Eu gosto de presente. E é um presente, é uma ferramenta que eu ainda não lancei. Eu falei lá no início pra vocês, né, do agente de encontrar microdores. Então eu desenvolvi uma ferramenta que você simplesmente vai colocar um nicho, alguma coisa, ela vai investigar o seu micronicho, ela vai procurar dores, soluções e vai chegar com um infoproduto pronto para você executar. Gente, Com um comando. Acabou. E aí o que vocês vão fazer? Na última foto lá, vocês só vão dar um comentário qualquer lá, não precisa de retenção. Comentário, vocês vão receber uma automação, vai mandar o link aí para vocês. mas o que essa pessoa precisa comentar na última foto? Pode comentar infoproduto. Infoproduto. E Quem aí, chegou saber até o tudo final vai isso. ganhar um presentão. Olha lá! Ó, Eu cheguei até o final. Eu quero esse cheguei presente. até o final, Vamos eu quero experimentar. esse presente, Boa, eu já vou estar vão ter comentando. acesso. Não, Manda eu vou lá. mandar agora no WhatsApp. Eu tenho o WhatsApp do Danilo. Eu vou falar, Danilo. É isso. Oi. É restrito, demais. ainda não divulguei, vocês estão recebendo aí Oh, em primeira mão Por essa favor, hein, ferramenta. não percam tempo, vão lá e comentem, porque assim, ó, um presentão desse a gente precisa aproveitar. É verdade. Que legal, que quem chegou até o final vai ser beneficiado com esse presentão. E também, além disso, precisa fazer o quê nesse podcast agora? Que o Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso querido Danilo Maia. Comentaram, então agora se inscreva no nosso canal e ative esse sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante, que vocês já sabem, mas bora lá. O Carol, onde a gente se vê? Temos um encontro marcadíssimo no próximo KiwiCast, é por isso que nos vemos lá. Boa. Tchau, tchau, Valeu, galera. gente. Tchau, tchau. Ai.